um assunto que para nós tem sido bem legal de trabalhar. A gente está dando esse curso já faz 1 ano e pouco. Vamos agora, demos esse curso em empresas e aberto lá na IT Partners, e devemos, nesse mês que entra agora, fazer a 12ª turma. E tem sido um aprendizado bacana, porque a curva aqui tem sido bem agressiva de conhecimento que a gente está passando nesse assunto, e já houve revisão. A gente fez diversas revisões no curso, até para ficar mais assertivo. O próprio Kizin revisou algumas coisas, e eu acho que está bem legal agora, para o momento. Está começando a ficar bem redondo esse curso, as pessoas têm tido uma boa experiência com ele, e nos cursos que a gente faz em empresa, a gente tira a mítica, né? Tem muitas vezes que as pessoas estão fazendo, ou acham que estão fazendo o que deveria, e tem muita coisa a acontecer. Bom, de qualquer forma, o assunto a ser abordado aqui, a agenda é essa aqui. Então, tem uma certa mitologia em volta do DevOps. As pessoas, às vezes, acham que estão falando do assunto e nem sempre estão usando a argumentação correta. Então, tirar um pouco do mito que tem sobre isso, e a relação, esse tipo de relação entre o DevOps e outros frameworks, eu vou abordar de alguma forma, e vocês podem perguntar à vontade na hora que for oportuno aí. Se eu souber, eu respondo, ok? Tem alguns slides preparados para essa integração entre os diversos frameworks, mas não dá para adensar muito no período curto de tempo que a gente propôs esse seminário, mas a ideia é abordar esse assunto sim. E depois o que dá para conseguir com esse conhecimento no mercado, que é uma coisa que tem a ver com as pessoas, né? Bom, esse aqui sou eu. A gente tem uma longa experiência de desenvolvimento de cursos, e há uns 10 anos a gente começou a dar cursos à distância, não e-learning, mas fazer o curso como eu estou fazendo aqui agora. Só que deu para aprender bastante, interagir com as... tem ficado muito bem percebido o valor dos cursos pelas avaliações que eles são feitas, né? O mundo mudou, né? As pessoas estão cada vez com menos tempo, não querem se deslocar, não tem tempo para muita coisa, e fazer curso na presença do professor parece ser bem conveniente, porque usando esse tipo de método a gente consegue interagir muito. Depende muito do profile que você monta para o curso, você consegue interagir mais do que o normal. Tem alguns cursos que a gente interage e dá exercício em mais da metade do curso. Então, um dos paradigmas a quebrar aqui, nessa experiência nesse prazo, foi fazer com que as pessoas tivessem prazer em fazer esses cursos, tivessem não só isso, mas que eles fossem relevantes para as pessoas. Daí, no atual estágio, a gente deve mudar muito esse ano, a gente tem uma linha de 30 cursos, muitos deles sequenciados. Então, o White tem sequenciamento de 5 cursos, o Prince tem de 2 cursos, o COVID tem de 3, e a gente construiu, no começo de novembro, um sequenciamento com Agile, com a linha de Agile. Então, começa com Lean, depois Agile Scrum Master, e o último a entrar nessa lista foi o Product Owner. Então, uma das coisas que a gente tem apostado é sair da base do fundamentos para alguma coisa de aplicação. E esse curso aqui, o DevOps, ele já salta direto para a aplicação. Ele não passa, você dá o fundamento e, ao mesmo tempo, treina as pessoas para se comportarem nesse ambiente. Não com ferramentas propriamente ditas, é para master, né, para gestores. Então, o curso de DevOps, por si só, ele representa muito do que a gente acredita, né, de não só ensinar sobre um assunto, mas também colocar à disposição o áudio está cortando, dá uma olhada na frente do teu microfone, aí tem na frente do teu nome tem
uma medida, que eu medi medi a minha velocidade aqui, eu estou com 120 mega agora, no upload. Se alguém mais está cortando, eu queria só saber isso. Ok. É que eu estou com o meu teste aqui, em cima fica uma marquinha se eu estou funcionando bem ou não. Aparentemente está indo bem aqui. Desculpe se está atrapalhando um pouco para alguém. Prevenindo isso, eu estou gravando essa apresentação e daqui, logo em seguida, eu vou colocar ela no blog e disparar um e-mail agradecendo e colocando a gravação desse webinar à disposição. Peço desculpas se para alguém não está muito legal o som aí. Do meu lado aqui no meu monitoramento está legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo lançar essa pesquisa aqui. Cadê o botão de lançar pesquisa aqui? Fazer carregar, eu sei fazer carregar. Como é que eu faço a votação? Está dando terminado? Será que eu tenho que carregar na hora? Deixa eu ver aqui. Isso aqui deu certo já muitas vezes. Criar sondagem. Deixa eu duplicar uma sondagem aqui. Não sei se vocês estão vendo ela aí. Deixa eu só ver se a mãe aqui é duplicar a sondagem. Duplicar a sondagem. Para fazer ela. Área de formação. Não tem, a gente inventa na hora. Então, vamos ver. Começar a adicionar questões. Ok. Finalizar. E lançar para você. Deixa eu ver se agora vai. Deixa eu ver se é isso. Que cosada, ela entra terminada. Como é que eu faço para esse cara aqui entrar? Deixa eu ver aqui. Bom, era para saber. Vocês estão conseguindo botar? Puxa. Que surpresa. Eita, a pecinha tá ficando ruim, hein? Cada uma. Eu vou publicar em seguida isso aqui. Eu só não sabia que estava funcionando. Em cima está como terminado. Mudou o software aqui de versão e entrou meio diferente. Tomei um cambal aqui, desculpa, gente. Que vexame. Isso ajuda a lapidar um pouco. Eu coloquei uma série de certificações aí, desculpa se eu esqueci alguma. Era mais para dar um pano de fundo, né? O ideal também é saber em que área as pessoas trabalham para poder endereçar um pouco o assunto. Que coisa, não tem ninguém de sistemas aqui. O pessoal ainda está na toca, né? Mas que bom que tem gente de desenvolvimento, gente de governança, gente de infra, mas... e tem outras pessoas com situações não listadas. Quase todo mundo votou e eu vou agradecendo a gentileza de vocês, encerrar e publicar. Espero que eu consiga, né? Deixa eu ver aqui, finalizar. Vou fechar, tá, gente? Fechando. E agora, compartilhar está aqui. Pronto, vai. Acho que vocês devem estar vendo os resultados. Então, esse aqui é o público que a gente tem. A gente tem fundamentos de IT, algumas pessoas intermediário, um grupo significativo tem expert, algumas pessoas têm Agile, outras têm Cloud. O Agile tem diversos cursos diferentes, inclusive, né? E a área onde o pessoal está aqui representado, mais governança, seguido de infraestrutura e atendimento. Muito bem. Obrigado. Eu consigo, talvez, lapidar melhor a conversa para isso e dizer o seguinte, para começar, né? Não tem magia. A coisa vai andando. Esse é um desenho que é interessante olhar, esse slide, porque vão se sucedendo os lançamentos dos frameworks. E o DevOps já tem história, já está com 10 anos. O Agile está com 20. O Covid está com quase 30. Então, ou a gente está ficando velho, ou as invenções estão acontecendo aí num ritmo interessante. O problema é que a gente sempre olha para essas coisas de forma estanque. E o DevOps, ele foi criado num determinado momento, num arrobo, assim. Tinha um evento de fim de semana
num país na Europa, e o cidadão que estava fazendo evento, depois um dia o pessoal de desenvolvimento, um dia de operações, ele não tinha ideia de juntar, mas foi curioso que acabou juntando e deu o que deu. Então, criou-se muita história em cima disso, mas o DevOps não é contra ninguém, só aproveita aí de uma série de frameworks e você consegue integrar muito da experiência, você não quebra paradigma, você só acelera as coisas com DevOps. O próprio ITIL está sendo reescrito, agora deve ser lançado ou em 18 ou em 19, já incorporando um monte de coisas, com mais transparência, com mais literatura, incluindo Agile e DevOps. Então, eu devo bater isso no finzinho lá, mas de qualquer forma não tem antagonismo. Às vezes as pessoas pensam um determinado assunto e falam, isso aqui não tem mais. Não, você adapta, né? Você tem uma série de adaptações, principalmente no que diz respeito aos processos de controle, mudança, liberação, como você lida com eles com DevOps. Mas, de qualquer forma, a inspiração que tem por trás disso é o aumento em profusão das necessidades de negócio em relação a mais eficiência, demanda por isso, e a TI gerenciando o risco. Então, vai havendo uma lacuna entre o que a organização espera e como que a TI consegue reagir. Isso não tem muito jeito. A gente tem que aprender, muitas vezes, a subir o morro empurrando a bicicleta, né? Então, trabalhar melhor não é trabalhar mais. E eu dou aula o tempo todo, de vez em quando eu durmo, né? Mas eu dou aula o tempo todo, e é curioso que as pessoas parecem que trabalham mais hoje em dia. Eu inclusive, eu acho que eu trabalho mais. Mas é circunstancial, depois que eu comecei a aprender frameworks de qualidade, que você poderia trabalhar melhor. Então, a ideia por trás do fato não é quantitativa, é qualitativa. E uma coisa que é um paradigma a ser quebrado é como as organizações se comportam, né? A área de TI parece que carrega um fardo danado. Quando você vem com conceitos ágeis, por exemplo, você adere a uma necessidade da organização, transferindo um pouco do problema para o outro lado. Então, a ideia como um todo da nova linguagem que se espera de TI, no fundo, é você ser ágil com as propostas. Eu continuo dando aula de quase tudo aí que a gente faz curso, e dá para perceber que é difícil quebrar esse paradigma. A gerenciamento de mudança é emperrado e dá-lhe comitê de não sei o quê. Então, esse tipo de coisa é uma coisa, é um objetivo a ser quebrado, ou no mínimo você criar um modelo de gestão que você tenha mais disponibilidade. Talvez essa seja uma boa fonte de inspiração para qualquer organização. E aí a gente começa a enxergar nessas soluções, às vezes, uma expressão meio capenga. Então eu fiz uma listinha rápida do que não é DevOps, ok? Depois o que é. Então, primeira coisa, não é uma área de desenvolvimento separada de operações, que é o mais comum. Esses dois tipos de bicho não se misturam. Então esse tipo de coisa não é DevOps. Você tem uma área de desenvolvimento que não entra na vibe de operações e vice-versa. Então, primeira coisa, tá claro isso, né? Isso é o que muita gente tem assim desse jeito. Às vezes, o pessoal, inclusive, chega ao ponto de se odiar. Uma outra coisa é você não inventar um silo no meio do caminho, inventar mais um problema. Então, eu criei um grupo só para falar de DevOps. Aí você cria, sabe o quê? Ódio. Porque as pessoas veem aquele time como o eles, e quem não está naquele grupo do eles são os nós, né? Aí fica o nós contra eles. E esse tipo de situação é que nem criar área de inovação. Todo mundo acha que as coisas só vão acontecer lá naquela área. E aí todo mundo acha que o DevOps só vai acontecer nessa específica área ou grupo. Não funciona. Se isso aqui for colocado desse jeito, tende a haver boicote ou haver briga. Uma outra coisa que não funciona é achar que DevOps é um pedaço de Dev. Eu dei curso numa empresa no mês passado que está nessa situação. A operação está alijada, então chega aqui, né, vê uma velocidade bem bacana, quando chega aqui, para porque a operação não entendeu.
estão lá no ritmo deles, não é que eles têm que abrir mão de alguma coisa, mas tem que entender qual é a lógica disso aqui. A lógica, basicamente, é mudar o timing de gerenciamento de mudança, ok? De vez em quando para toda hora. Basicamente, agora. E o risco? Que o risco é um fator muito complicado, né, na hora que você começa a trabalhar com esses conceitos. Né? Ninguém quer abrir mão da estabilidade ou se expor a determinados riscos. Dá para fazer isso? Sim. Uma outra coisa que não é achar que é tipo de ferramenta. Tem ferramenta para chuchu nesse negócio chamado DevOps. Mas não é pelas ferramentas que você estrutura o modelo. Elas são importantes, muitas vezes estão atreladas ao conhecimento intrínseco do grupo. Então tem grupo que é muito mais voltado para Java, tem para ele, para Oracle também tem, sei lá, para SAP também tem, ou se você é de Linux também tem. Então as ferramentas, elas... Mas, de qualquer forma, não é pela ferramenta que você define o modelo, e sim pelas pessoas. Tem uma série de coisas aqui que vai mexer com o jeito como as pessoas trabalham, principalmente no que diz respeito a responsabilidades. Uma outra coisa também que não é empaçocar, né? Operação vira um pedacinho. Você tem empresas de desenvolvimento puro, que a operação é só consequência do fato. Não é DevOps, ok? Você simplesmente engoliu a operação. Você coloca na nuvem, ou sei lá o quê, não é exatamente que é esse conceito. Mesmo que a área de operações seja pequena, o que é circunstancial, né? Isso é mais difícil de acontecer. É normal você ter uma área de operações com um número significativo de pessoas em relação à quantidade total. Mas, de qualquer forma, não é você engolir operações. Outra coisa também, né? Operações é cheia de dedos. Então, não é criar um novo papel para o DBA, ou para alguém que faça a gestão da porta de entrada de obras. Porque não adianta nada. Você vem numa galope aqui, para aqui no farol vermelho e fica esperando a boa vontade. Isso não é pipeline de produção, ok? E tem muita gente que está nessa toada aqui. O cara tem um pedaço. E quando chega no novo, os caras não entenderam e colocam uma barreira de entrada lá por medo, por desconhecimento de causa. O que é que seria, né? Você conseguir fazer essa simbiose. Não é ninguém indo trabalhar um na área do outro, mas tentar entender o problema do outro. E aí o fluxo, né, de serviço fica mais azeitado, fica mais otimizado. E a melhor palavra para isso é automatizado. As pessoas têm que trabalhar para isso, porque senão é bobagem, né? Você tem que automatizar aquilo que está... A sensação para a operação que você está cuidando bem da gestão de risco, se você vem de desenvolvimento e vai para a operação. Isso significa, na prática, menos chamado por causa de mudança mal feita, a operação ser menos trabalho manual em operação, ok? A operação faz muita coisa manualmente, montar servidor, ou montar, instalar sistema, ou fazer as próprias mudanças. Esse tipo de coisa é muito artesanal. Com a ideia do DevOps, essa parte tende a automatizar. A parte de Dev também. Então, você tem que imaginar que aqui no meio dessa intersecção, o que vai criar essa liga é a chance de você conseguir automatizar o que é óbvio. Pode ser que aconteça isso também. Responsabilidade compartilhada, né? Tem alto potencial de acontecer uma coisa dessa, mas vai depender de empresa para empresa, né? Essa eclipse é muito boa, porque as pessoas começam a trabalhar por simbiose. Talvez seja um nirvana isso aqui, ou alguns nichos de mercado que desenvolvem a empresa já pensando desse jeito. O modelo anterior é mais característico. Uma outra coisa também é você criar uma topologia para isso. Então você começa a topologia lá em operação e a infraestrutura de serviços está dentro do modelo. Então você já faz o deploy constante pensando na forma como operações funcionam.
Ou você pode criar um modelo como o Google, que cria um determinado serviço, põe ele no ar, ele funciona, depois que aquele serviço entrou, vira produção e a equipe vai fazer outra coisa. Esse é bem o modelo do Google, mas a organização tem que estar voltada para isso. Ou até você criar um grupo que comece a colaborar entre as partes. O mais comum é você mobilizar as equipes e criar piloto ou trabalhar de alguma forma para disseminar esse conhecimento. O pessoal de desenvolvimento é muito mais suscetível ao DevOps do que o Ops, o pessoal de operações. O pessoal de operações é muito reticente, pelo menos na experiência aí de 1 ano e pouco, falando com um montão de empresas que já estão nessa toada aí. Então, o que a gente vê é que é mais receptivo em Dev do que Ops. Então, vamos quebrar esses paradigmas, sabendo que tem jeito para fazer coisa errada de monte. Então, respeitar as preocupações de cada organização faz parte do modelo, né? Então, não tem o melhor jeito, tem aquele que se adequa a um ambiente e uma forma de trabalhar. A origem do DevOps, ele leva em consideração algumas outras formas de pensar que integram aí dentro. Então, por exemplo, coisas que foram criadas no Lean. Então, o Lean criou uma série de comportamentos voltados para a qualidade, no que diz respeito a eliminar erro, eliminar desperdício, ou você trabalhar com comprometimento das equipes. Putz, isso veio muito bem, tanto no Agile. O Agile, na realidade, no primeiro momento, eram só linguagens, né? Ele começou a pegar essa forma que as pessoas veem hoje quando entraram conceitos de Scrum, que não são as linguagens que importam, mas o comportamento da equipe, a forma de cobrar a organização em participar do que está sendo desenvolvido. Então, o raciocínio de Agile, que brotou do Lean, foi uma boa forma de introduzir esses conceitos aqui em Dev. Isso aconteceu de fato. Só que as ferramentas que foram sendo desenvolvidas acabaram levando em consideração o ciclo todo. O próprio Lean, só para fazer um resuminho dele, ele é muito voltado para Kanban, okay? Para Kaizen. Kaizen é melhoria contínua, não é dar saltos de qualidade, mas melhoria contínua. Então, você pensar em termos de Lean, eu tive em muitas empresas que a área industrial é de Lean e ela acaba trazendo esse benefício para dentro das outras áreas. Um exemplo disso é a Embraer, né? Todo mundo na Embraer é muito sensível a esse tipo de racional, o que significa que eles são receptivos para modelos que cobram das pessoas um raciocínio de gestão baseado na qualidade e na redução de desperdício. Para vocês terem uma ideia, para o Lean, gerenciamento de incidentes é desperdício puro, que não deveria existir. Então, você tem que trabalhar para um modelo em que o incidente tenda a zero, que as mudanças não falhem, e por aí vai. Então, na área de serviços, a receptividade do Lean é grande. Quando você olha para o Agile, o que ele veio quebrar? O paradigma da gestão de projeto. Né? Qual é o modelo do projeto? Você cria aqui uma ideia na cabeça, né? Você compra um apartamento, só vai pegar a chave quando ele está pronto. Tá? Esse é o modelo convencional de gerência de projeto. Onde eu coloquei a palavra apartamento, coloca em qualquer coisa. Né? O que o Agile propõe? Um negócio chamado iteração. Então, você divide o modelo de construção com muitas iterações. Ele foi criado para isso. Quando você chega na ponta, você errou menos. Ok? Então, colocar as coisas nessa perspectiva é o modelo do Agile. E para isso, se vocês escreverem Agile e der um Enter lá no Google e pedir imagem, vai aparecer alguma coisa parecida com isso. Algumas pessoas que aí já têm conhecimento de Agile, me perdoem, mas a maioria não tem. Então, eu vou fazer um resuminho rápido de como é que funciona a integração desse conceito. Tem linguagem de programação, que vai se envolver com isso, mas não é em prol da linguagem de programação que você faz esse trabalho. Na realidade, você faz esse trabalho fazendo ciclos de trabalho que se chamam sprints,
ok? Cuja duração é de tiro curto. E aí você faz uma gestão com as pessoas, onde, por exemplo, a figura do gerente de projetos é praticamente dispensável, ou ele se transforma num Scrum Master, que é o maestro da orquestra, ok? E o que acontece nesse caso, quando você usa essa metodologia, é legal aprender, inclusive, porque você aprende a partir de uma série de necessidades, você traz para uma espécie de lista de tarefas a serem feitas, e aí há um compromisso de encerrar essas tarefas, porque aqui o produto pronto é ele funcionando. Não tem meio produto ou meia estação de metrô para inaugurar daqui a um mês, só para botar placa. Funcionando é funcionando. Então as pessoas se comprometem com essa perspectiva e trabalham na construção do produto e aprendem com isso. Elas aprendem. Todas as que estão envolvidas aqui aprendem. Então, pessoas que trabalham com gerenciamento de mudanças, se incorporar o conceito Agile, vão ser mais felizes na relação entre elas e quem desenvolve. Áreas de desenvolvimento que trabalham com isso também vão aprender. Eu faço projeto baseado nisso. Eu estou fazendo um projeto numa empresa de telecomunicações cuja forma de cobrar as pessoas, o gerente de projeto que está lá, usa o Agile como referência. Então tem um Kanbanzão lá na parede, todo mundo se reúne, discute o que vai fazer, e graças a Deus um projeto de implementação de ISO 27000 está no tempo e no prazo. A gente vai conseguir fazer no prazo proposto, que normalmente é um tiro, né? E por trás dele tem um outro projeto de PCI que também está respeitando um racional parecido com esse, e está no prazo, e envolve não sei quantas áreas, acho que umas 14 áreas diferentes lá no envolvimento de um projeto desses. Então, o ritmo do samba respeita parte do conhecimento que você tem aqui. Esse é o background, é a base. O que acontece de fato, né? Não é velocidade que nem andar de jet ski para lugar nenhum, né? É você ter velocidade com direcionamento. Isso significa comprometimento. Não as pessoas correndo para qualquer lado, mas foco. Às vezes é mais fácil fazer num ritmo certo, que é um negócio que se chama takt time. É mais fácil você saber qual é o ritmo para poder dosar, para conseguir tirar o melhor proveito das pessoas envolvidas. Então a ideia, o pano de fundo é esse. Quando você vem ver de onde apareceu o tal Agile, talvez o mais emblemático seja um livro, que a grande parte desse livro ele é colocado pelos autores de forma gratuita na internet. Praticamente metade do livro é gratuito e quem lê o livro acaba se apaixonando pela ideia, porque é como se fosse uma história de aventura, né? Então, esse livro, que se chama Projeto Fênix, não tem verborragia técnica, mostra como que uma empresa se transformou dando murro em ponta de faca. Então, em resumo, o livro, sem estragar o fim, ele começa no desenvolvimento de um pensamento sistêmico. Então, passa por esse modelo, num primeiro momento, serve para implementar também, evitar passar defeitos para frente, evitar degradação desse serviço, melhorar o fluxo. Então, tudo isso é um raciocínio bem de Agile, né? E compreender o sistema de produção. Produção quer dizer como o desenvolvimento entrega para a operação, que normalmente são assuntos estanques. Essas áreas elas são refratárias, se você deixar, porque cada um defende um interesse. E na medida que isso vai funcionando, e o projeto Fênix aconteceu de implementa, percebe que há um ganho, você começa a aproveitar dessa iniciativa os feedbacks. Porque você faz nas reuniões de Scrum, né, você acaba dando espaço, não para churumela, né, mas dá espaço para as pessoas aprenderem com as fases anteriores, se comprometerem com as fases posteriores. Isso vem do Lean. Então, é um negócio que funciona há 30, 40 anos desse jeito, e a adaptação disso é bastante razoável. Você não está criando nada de novo, você só está introduzindo um conceito que tem centenas de empresas industriais fazendo uso desse método. Então, o fato de você conseguir ter feedback, você começa a pensar
mais no cliente, interno, externo, como realimentar essa ideia, e no final, de repente, você tem um modelo que alimenta o DevOps aqui no meio, que é um Scrum. Então, você tem um modelo de automação que reduz o tempo do trabalho diário das pessoas, que cria rituais que recompensam de alguma forma, não necessariamente financeiramente, mas em reconhecimento, em evolutiva profissional, e, na realidade, você começa, inclusive, nesse modelo, a criar sistemas de testes que introduzam falhas forçosamente nos testes para aumentar a resiliência do código feito. Então, quando você começa a trabalhar no terceiro caminho, você já admite e quer que o código seja testado num percentual grande. Quanto do que foi alterado vai ser testado? Então, as ferramentas de teste que representam essa cultura, elas não deixam passar, de acordo com a com o teu nivelamento, um certo percentual forte de testes. Ou seja, você testa mesmo. O reflexo disso que a gente tem no nosso dia a dia pode ser visto com a quantidade de alterações que aparecem nos apps de celulares. Não tem semana que não apareça um número significativo de alteração no celular, e se você olhar, por exemplo, o que eu vi agora há pouco, o do Dropbox, está na versão 44.20 não sei o que no iOS. Então você tem esse tipo de interação praticamente transparente para o usuário da ferramenta, e isso tem contaminado de forma positiva praticamente toda a indústria de aplicativos. Então é algo que tem sido comprovadamente bem recebido na indústria de aplicativos. Então poderia fazer parte de toda e qualquer empresa, desde que fosse aceito em um caminho em que você aprendesse com isso, né? Bom, de qualquer forma, né, o resumo, né, quando você tem o modelo de negócios entre o Agile e o DevOps, no Agile você tem esse desenvolvimento iterativo, o Scrum, as histórias do usuário, e no DevOps você começa com algum tipo de denominação que caminha no mesmo ritmo. Então você tem design, codificação, unidade de teste, a parte de teste de arrumar bug e fazer deploy já dá a agilidade que você queria para a TI. Começa a aparecer uma terminologia: provisionamento, configuração, orquestração, deploy. São verbos pertinentes ao tal do Agile. Esse desenho aqui, esquematicamente falando, ele contempla uma certa disciplina, né? Se eu pegar aquela mesma sequência, por dentro dela você tem uma série de disciplinas, tamanho do que vai ser executado, e pode trabalhar com automação para entrega contínua. O segredo está aí nessas ferramentas de automação. E a base disso tudo são conceitos que vieram do Lean, na base, de fato. Usando esse desenho de uma outra forma, a gente tem ali o planejamento, e por baixo disso você pode ter ISO 20000, você pode ter um negócio chamado OBEIA, que é você ter uma gestão de projetos, que é o modelo da Toyota. Você tem a parte de cloud envolvida com isso, a parte de ciclo de vida de aplicação, microservices. Essas ferramentas e a metodologia o que estão cada vez mais sendo integradas nesse modelo. Então, assuntos como SLA, que vem do ITIL, ou você fazer uma série de infusões de outras disciplinas aqui, casam numa boa. De uma certa forma, o que nos reconforta é que o DevOps muda a cultura, entra com a parte de Lean, principalmente na administração do tempo das pessoas, entra com a parte de gestão de projetos ágeis para gerar um comprometimento, isso levando em consideração que todo mundo tem limitação. O objetivo final é integração contínua, com teste automatizado e, no fundo, você acaba criando uma gestão de projetos ágeis dentro desse conceito. Quando você olha para o DevOps, ele é como se fosse um looping. O desenho mais representativo pode ser esse aqui. Aqueles termos que eu apresentei
numa linha de tempo, eles podem estar representados aqui nessas fases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fases, né? Então, o que se nota no mercado é que para cada fase você tem, inclusive, um grupo de ferramentas. Não tem mais esta ou aquela ferramenta. E algumas ferramentas que todo mundo conhece de trás para frente, nem Zabbix, reinaugurar os Zabbix, Nagios, ok? E tem algumas ferramentas aqui que fazem grupamento gratuito, Dropbox, ok? Você tem integração de uma série de coisas novas. Então, Docker é um termo que você acaba aprendendo. Ferramentas como o Jasmine ou como o Jenkins, que é o que as pessoas conhecem, não é o único. Okay? Não é o único, é que esse aqui é de graça, tem uma fundação por trás disso. E aí você tem empresas apostando nisso, qualquer uma que você queira falar, incluindo grandes conglomerados como o SAP. Tem modelos para eles. Então, quando você fala assim, qual é a melhor ferramenta? A pergunta é o contrário, o que é que você tem? O que é que você tem hoje em termos de infraestrutura que a gente possa agregar em cima? O importante é saber que a cada fase você tem a ferramenta que pode melhor se adequar a você. Eu peguei esse mesmo desenho, respeitando o racional anterior, dá isso aí. Você tem ferramentas de colaboração, ferramentas de construção, ferramentas de teste. Não quer dizer que você vai ter que reaprender ou aprender esse montoeiro de ferramenta. Só quer dizer uma coisa, o mercado tem uma quantidade muito interessante de ferramentas que é possível e deve seduzir quem trabalha com isso a integrar todo o ciclo. Você integra tudo. E aí o que acontece? Você testa o óbvio. Tudo aquilo que é óbvio você testa de forma automatizada. Isso se ganha muito, seja em desenvolvimento, seja em operação. O que você vai testar manualmente? Aquilo que é diferente. Então, até o fato de testar e o momento de testar, quem testou, quando sai um determinado tipo de observação vindo do Service Desk, isso ir parar no colo de quem desenvolveu, isso é o nirvana, né? A ideia é você conseguir ter espaço para criar esse racional. Se misturar isso com ITIL, por exemplo, pimba, dá aqui, ó. Então, assuntos como o ITIL, né? Então você tem gerenciamento de incidente, cumprimento de requisição, catálogo, relacionamento com o negócio, tem a cara de contato, né? A frente da loja, né? Na entrega, você tem o quê? Os processos de resolução, evento, incidente, requisição, problema, acesso, né? Esses tipos de processo vão continuar existindo. Eles vão diminuir a importância relativa. Você diminui muito a pressão que você coloca em cima de incidentes. Agora, e o que tem no motor, né? No motor você tem um gerenciamento de mudanças e liberação tocado a backlog de produto, Agile. O backlog de produto pode casar com portfólio. O que você achar que pode encaixar aqui funciona. Ninguém vai jogar fora o esforço que existe, mas vai se tirar proveito e muito, mas muito, por exemplo, de virtualização. Essa parte, esse miolo aqui, a coisa vai funcionar de forma muito adequada, mas muito adequada se você, por exemplo, enveredar por virtualização e num futuro, se é conveniente, para cloud. O problema é o seguinte, né, você tentar pegar de um modelo convencional e jogar aquilo para a cloud. Você só está piorando as coisas. A ideia é você conseguir compreender e levar para a organização a compreensão de que esse coração aqui vai ser muito mais robusto e a organização vai trabalhar muito mais voltada para disponibilidade do que para ficar justificando janela de mudança. Esquece janela de mudança. No final ela vai ficar transparente, ninguém vai perceber isso, porque tem uma mágica por trás disso aqui, que faz com que se alguma coisa não der certo, ela volte chaveada na hora. Então a forma de planejar, a forma de trabalhar vai permitir que as mudanças aconteçam em maior escala, em menor tamanho e o tempo todo. É aí que você pode chegar no final dessa cruzada. Aquele livro, inclusive, o Projeto Fênix, descreve como isso aconteceu naquela empresa, ok? Bom,
Deixa eu perguntar para vocês, deixa eu ver se sai isso aqui. Vê se vocês estão vendo essa pesquisa aqui. Tá rolando ou não? Tá, ótimo, que bom. Então, a pecinha funcionou, né? É isso que eu mostrei para vocês. Tem sentido? Né? Vocês tiveram aí meia hora comigo aí, eu somei alguma coisa para vocês? Não há muito. Evidentemente que não é um assunto de tecnólogo isso aqui. Alguém tecnicamente vai ter que fazer a coisa, mas quem faz a gestão continua sendo gestor. Você vai aprender alguma terminologia nova, vai aprender a construção desses pipelines, mas o gestor continua gestor. Ele vai ter mais satisfação de dividir a cruz. Né? Então é isso. Obrigado a todos que votaram. Eu vou finalizar e publicar para vocês. Então, está aqui ó, o resultado. Né? Basicamente, faria diferença para as pessoas. Em alguns lugares, no emprego atual, seria difícil. Tem que começar por algum lugar. Né? Eu acho que levar um modelo ágil, por exemplo, já começa a fazer alguma diferença. Então, é um bom passinho. É mais ou menos o que o Projeto Fênix propõe, né? E quebrando algumas pedras para, quem sabe, um dia quebrar o muro. Ok? Bom, em termos de apresentação, a gente está chegando no final e eu queria dizer para vocês o seguinte, que a gente propôs esse tipo de trabalho, né? Em cima de um material que hoje, desde o começo, está estável, né? A gente já sofreu pequenas revisões, mas estamos na 4ª revisão. O próprio Exim, o exame está em português, e ele não é voltado para tecnólogo, ele é voltado para gestor. Okay? Você não vai aprender terminologia Linux ou qualquer coisa que o valha. Você vai aprender a fazer gestão de pessoas que provavelmente sabem desses assuntos. Então, ele é voltado para educar as pessoas, a gerenciar pessoas ou a intersecção de desenvolvimento com operações. Pode ser uma pessoa de Ops, pode ser uma pessoa de Dev, pode ser uma pessoa de gerenciamento de projetos. A ideia, inclusive, é que a gente coloque bastante do que foi visto, de alguma forma, em prática. Criamos lá, é obrigatório no curso, você colocar as pessoas para ter um pouco de mão na massa, e a gente procura exercer isso no limite, ok? Quando a gente faz, inclusive, esse curso virtual, a aparência dele usa muito de uma plataforma da Cisco, que permite as pessoas escreverem ao mesmo tempo. Então, o ato de fazer em EAD, se a classe é mista, a interação é feita com essas ferramentas. Qual a diferença disso? Né? Você percebe que as pessoas têm oportunidade de se expressar muito mais do que se elas estivessem no lugar em que um fala e o resto escuta. Então, essa experiência que a gente tem aí em mais de 300 cursos, conseguir criar um modelo que fizesse o bem, né, para as pessoas e não desse sono. Então, a ideia aqui, algumas pessoas falam que ele é mais interativo que presencial, e eu não sei porquê. Aqui tinha um exemplo de interação, e ele simplesmente apagou na conversão. Paciência. Muito bem. Último slide aqui, além de abrir para perguntas para vocês, fazer uma pesquisa diferente aqui. Se vocês querem algum tipo de contato, a gente vive disso, né? Então, não é incomum, está aí aberto, né? Não queremos ser invasivo com ninguém, talvez o último slide seja reflexo disso, mas como vai sobrar um mailing para nós, aqueles que estiverem interessados, a gente passa mais informação, coisa parecida, e esse curso a gente está fazendo durante o dia, intercalado com durante a noite. A noite dá para fazer em 3 noites numa semana, 3 noites na outra semana. Então, faz em 6 noites. Não dá para diminuir para 5, senão marreta o curso. E durante o dia a gente faz em 3 dias. Tá? É o suficiente para mudar a cabeça das pessoas. Né? Uma coisa interessante também é que hoje em dia as pessoas querem mais contato de WhatsApp com e-mail. Então eu botei aí espaço e vocês já colocaram o telefone lá. Se alguém preferir desse jeito, faz parte do dia a dia da gente. Né?
A gente até atende o telefone de vez em quando. Eu já nem atendo mais, mas estou sempre dando aula, né? Mas a ideia é passar esse tipo de alternativa para vocês. Nós temos uma... Eu não vou mudar desse slide, porque senão eu perco a gravação das pessoas que estão preenchendo, mas o meu próximo slide é o seguinte. Para agradecer a presença de vocês, a área comercial da IT Partners fez uma oferta interessante para o próximo curso. Ele já tem quórum, quer dizer, ele já está formado, já tem pessoas o suficiente para o curso acontecer, então a gente tem algumas vagas nesse curso e, independentemente das pessoas que gostariam de fazer esse curso, a gente resolveu fazer uma oferta para esse curso em específico, né? Na loja, a gente parcela ele em 12 vezes, mas para quem está neste webinar, tem um desconto de R$400 no curso. É bastante significativo isso, e por que a gente está fazendo esse desconto? Porque já tem quórum, ok? Então, como é que funciona o uso desse desconto? Tem que digitar a data de hoje, depois que preencheu tudo, vai perguntar na lojinha lá se você tem algum código de desconto. Na hora não aparece, aparece só na hora que vai fazer o término, e aí coloca o código de desconto, que é a data de hoje, e aí esse desconto aparece na tela, ok? Era isso que eu tinha para falar, deixo aberto aí para perguntas, o que vocês quiserem falar à vontade. Eu tenho dado esse curso e participado de reunião em muitas empresas que estão com esse modelo, e tem sido surpreendente a satisfação que esse tipo de desafio, quando aceito, tem transformado as empresas. Eu acho que está num tempo legal de começar a aprender isso, né, porque vai chegar um momento que vai começar a haver um frisson, e quem já tem algum tipo de oportunidade vai acabar saindo na frente, né? Está aberto aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, coloca no chat, eu respondo já. Eu vejo que algumas pessoas estão digitando, a hora que vocês publicarem eu respondo. Só para encerrar, eu estou parando a gravação aqui agora, para ficar de um